Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A escritora Ayn Rand tem uma frase particularmente interessante. Diz que o dinheiro é uma ferramenta que nos pode conduzir onde quer que nós desejemos, mas que nunca, jamais, em momento algum, poderá substituir o condutor. Quando olhamos para Portugal com um fraco, baixo desempenho económico, com níveis de crescimento económico verdadeiramente anémicos ou raquíticos, peço desculpa pela expressão, aquilo que vemos é uma constante colocação na linha da frente daquilo que são as contas certas, o famoso equilíbrio orçamental. E claro, obviamente nós sabemos que isso é importante e é importante conduzir como deve de ser os nossos recursos e o nosso dinheiro. Olhando para o orçamento para 2024, algo que está em discussão e tem sido noticiado nos últimos dias, o Governo elogia e garante a sua total execução. Já para alguns existe a dúvida. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, Mar Morto. Olha, Mar Morto parece de facto o tema ideal para a economia em Portugal, porque nada cresce verdadeiramente. Nenhum tipo de vida é capaz de se desenvolver com o desequilíbrio de ingredientes que existe na nossa economia, tal e qual o desequilíbrio existe nas componentes do Mar Morto. Se não vejamos, fala-se em impostos diretos, impostos indiretos, fala-se no baixar do IRS, fala-se na divisão em escalões. E aparentemente, se olharmos para a comunicação do Governo, parece que o Governo está de facto a fazer um esforço para deixar nos bolsos dos portugueses mais dinheiro. Por exemplo, as famosas portagens, o custo das portagens que há tantos anos nos queixamos, o Governo vai baixar e com isso vai poupar aos portugueses 72 milhões de euros. Mas depois, quando olhamos para o imposto único de circulação, que vai ser taxado a todos os carros que têm mais de uma determinada idade, que eu agora não me recordo, são 15, são 16 ou são 18, ficamos a saber que o Governo vai ganhar 150 milhões. Se as contas certas é isto, então prepare-se, porque vai ter que continuar você a fazer contas aos seus recursos. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, o professor da nova SBE, Pedro Brinca. Ele é também economista, embora eu não goste muito do nome economista, é uma inside de jogo que nós temos, e também consultor em diversos projetos. Boa noite, Pedro, obrigado por estares aqui connosco. Ainda antes de nos debruçarmos sobre determinados pontos específicos do Orçamento de Estado, de facto, é importante o equilíbrio orçamental e qualquer família sabe disso. Mas, utilizando uma analogia que qualquer pai entende, quando nós temos um filho nosso que está doente ou tem algum tipo de necessidade, o orçamento fica para segundas núpcias, ou seja, se for necessário endividar-nos, inclusive para resolver essa situação, nós fazemo-lo.
Como é que analisas esta dicotomia, a necessidade de crescimento da economia em Portugal e estas contas certas do governo atual? Bem, o problema do filho é que está sempre doente, porque em democracia só tivemos 2 orçamentos com superávites, foi um em 2019 e seria este ano se concretizar, não é? Como se espera que seja de facto o caso, com 0,8% do PIB de superávit do orçamento. Vamos lá ver. Este ano houve um elevado em termos relativos, comparado com outros anos, excedente orçamental. E isto explica-se por 2 razões. Por uma, o crescimento ou a recuperação de alguns anos do pico da pandemia foi mais robusta que aquilo que se estava à espera e, por outro lado, a própria inflação também ajudou as contas do Estado. E, nesse aspecto, criou este tal excedente orçamental, que foi muito mediático, e isso motivou uma reentrée política após o verão, que era uma corrida a ver quem cortava mais impostos. Vamos lá ver. Para mim, na minha opinião, não é sério falar de cortes de impostos ou de alívio fiscal sem dizer como é que se financia. Porque nós não temos um orçamento superavitário comparável com outras democracias, até de geografias que são mais próximas, não é? Por isso, se nós vamos cortar impostos, a pergunta é como é que os pagamos. Okay? E só há 2, 3 maneiras de cortar impostos. Ou de financiar esse corte de impostos. Um é pondo em causa a consolidação orçamental. Estavas a falar da analogia do filho doente. Para nós termos ideia, nós gastamos todos os anos em juros, e está projetado que aumente por causa da subida das taxas de juros, nós gastamos todos os anos em juros da dívida pública o equivalente a metade daquilo que gastamos em saúde no país. Pronto. Nós estamos planeados até 2027 a gastar em juros o equivalente a 5 aeroportos de Alcochete, ou 6, 70 aeroportos de Montijo, ou então 2 PRRs quase. Por isso, não me se afigura como especialmente inteligente pôr em causa a consolidação orçamental, porque isto significa todos os anos estar a ter o tipo de gastos que estamos a ver, não é? Principalmente numa altura em que as taxas de juros ainda não começaram a descer. Ora bem, não pondo em causa a consolidação orçamental, ou seja, tendo algum esforço de amortização de dívida, diminuição do peso da dívida no PIB, o que é que nos sobra? Bem, sobra-nos a despesa. E a despesa tem 2 grandes itens. Um são as transferências, que é a função redistributiva do Estado. O Estado cobra impostos para depois entregar sob a forma de transferências a diferentes pessoas. Se não fossem as transferências sociais do Estado, Portugal teria uma taxa de pobreza não de 18%, que é aquela que tem, mas uma taxa de risco de pobreza de 42%. Ou seja, se não fosse o papel redistributivo do Estado, teríamos quase metade da população portuguesa em risco de pobreza. Se não pusermos isso em causa também... Ou seja, já viste a quantidade de variáveis que estamos aqui a não colocar em causa. Okay. Se não pusermos isso em causa também, aquilo que sobra é a reforma do Estado. E aí é perguntarmos o que é que existe no âmbito da esfera da ação do Estado, em termos de operações, que podemos racionalizar, que podemos tornar mais eficiente, que podemos tornar mais eficaz, mantendo a qualidade dos serviços, por hipótese, usando menos recursos. Ora, nós vamos investir 1.000 milhões de euros do PRR em modernização administrativa e finanças. Eu gostava de saber o que é que vamos ter em troca. Se há um investimento, é suposto ele ter um retorno. Ou seja, qual é o retorno que vamos ter nesse investimento? Vamos conseguir ter serviços públicos mais eficientes, que consomem menos recursos. Ao digitalizar os serviços, vamos torná-los mais baratos. Quer dizer, digitalizar por digitalizar, quer dizer, não tem grande sentido. Sim. A digitalização é um meio, não é um fim. E esse meio atinge um fim. O fim é torná-los mais eficientes, aumentar a qualidade, diminuir os custos, tudo isso. Ou seja, é preciso um conhecimento profundo do Estado, da operação do Estado, duplicações de serviços, burocracias desnecessárias. Já nem falo de bidés. Eu no outro dia escrevi um artigo sobre uma situação que causa constrangimentos a muitas pessoas e que tem a ver, nem tem propriamente a ver com gastos do Estado, mas obrigações que o Estado impõe aos cidadãos que depois se vão traduzir em horas perdidas que não são usadas a criar riqueza. É o Estado literalmente a destruir riqueza. Por exemplo, eu se quiser, tenho um terreno rústico que quero comprar, eu tenho que enviar uma carta registada com aviso de recepção a cada um dos confinantes para eles poderem exercer o direito de preferência. O Estado obriga-me a fazer isso.
E quando vou às finanças pedir a morada dos confinantes, dizem-me que não me podem dar por causa do RGPD. E depois eu tenho aqui da proteção de dados. E eu pergunto, ok, a lei obriga-me a notificar as pessoas, mas a lei impede-me de saber a morada para onde enviar as cartas. Lá está, podias ajudar ao crescimento económico se contratasse um detetive privado para descobrir onde é que vivem essas pessoas. Ou então, se vamos entrar no keynesianismo, também podemos começar a pensar em pagar às pessoas para abrir buracos e depois contratar outras pessoas para os fechar, não é? E estamos a contribuir para o PIB. Mas o ponto é precisamente esse, ou seja, eu deixo aqui um exemplo trivial e quase que inócuo, mas quer dizer, eu podia estar aqui a manhã inteira a citar exemplos destes, de ineficiências do Estado, de situações completamente ridículas, quer dizer, não vale a pena estar agora a citar mais exemplos. O ponto é preciso fazer um diagnóstico profundo sobre o funcionamento do Estado, é preciso criar métricas de mensurabilidade de performance. Nós não podemos melhorar os serviços se não soubermos que tipo de performance é que eles estão a ter. Criando estas métricas de performance, nós vamos poder fazer comparações internacionais. Nós vamos perceber se noutras geografias conseguem fazer o mesmo mais rápido ou conseguem fazer o mesmo usando menos recursos, nós podemos olhar e ver. Quer dizer, não temos que inventar a roda. Podemos ver o que é que se faz de bem e tentar importar essas boas práticas. Mas se nós não tivermos esse conhecimento, nós nem sequer sabemos o que é que se pode fazer. E nesse sentido, para mim, na minha opinião, a reforma do Estado, o conhecimento profundo da operação do Estado, a sua mensurabilidade em termos de performance, o seu benchmarking, são ferramentas fundamentais para, de facto, tentar libertar alguns recursos por essa via. Porque, mais uma vez, como eu estou a dizer, na questão da pobreza é muito complicado mexer com as transferências, é uma questão que se espera que uma certa transição geracional consiga resolver, mas que, lá está, ainda vai demorar anos. E na questão da dívida pública, se é verdade que nós somos uns alunos bem comportados no que diz respeito aos orçamentos, temos para aí a terceira melhor posição orçamental da Europa, da zona euro, o que é certo é que em termos de estoque de dívida, de montante de dinheiro que ainda devemos, estamos para aí em quarto de toda a zona euro. Não parece quase paradoxal, ou seja, um país que tem um volume tão grande de impostos diretos e indiretos e, no entanto, ser um dos mais endividados do mundo também. Ou seja, percebes? Pede-se muito aos cidadãos, não é? Uma fatia importante e, no entanto, o Estado continua a endividar-se. Bem, vamos lá ver. Todos os anos a dívida pública aumenta, mas em percentagem do PIB tem diminuído de forma acentuada. Nós chegámos aos 136, não estou em erro, por cento do PIB, no pico da pandemia, e estamos a planear acabar 2024 com 98%. Por isso tem havido aqui um esforço grande de consolidação. Mas porque a dívida é medida em percentagem do PIB, não é? Se o PIB crescer mais do que a dívida, o peso da dívida no PIB desce. Quer dizer, e essa parece-me uma medida sensata de análise, até porque, quer dizer, se eu aumentar 1 cêntimo todos os anos a dívida, quer dizer, estou sempre a aumentar a dívida, todos os anos consigo fazer manchetes nos jornais a dizer que a dívida pública bateu mais um recorde, mas o que é certo é que daqui a 100 anos a dívida pública não vale nada, não é? Porquê? Porque, quer dizer, o país continuar numa trajetória mínima de crescimento, rapidamente essa dívida se torna insignificante, não é? Olha, e Pedro, ainda relativamente a isto e olhando para aquilo que têm sido, de facto, os serviços públicos nos últimos anos, tu achas que a sociedade, de uma forma geral, separar, pensar, olhar com alguma isenção, pode esperar melhores serviços públicos? Eu acho que nós temos, eu estou a citar agora de cor uns resultados de um trabalho de investigação de uns colegas meus, do António Afonso e do João Tovar Jales, que eles tentaram criar um índice de medida de qualidade dos serviços públicos. E tentaram comparar isso com a percentagem da despesa nacional que é gasta com as administrações públicas, ou o peso da despesa no PIB, se quisermos assim, da despesa pública. E nós temos dois paradigmas de Estado, não é? Temos Estados em que o peso da despesa pública é pequena no PIB, mas que têm pouca qualidade de serviços públicos, como por exemplo o México ou o Chile. Temos outros Estados que têm um peso relativamente elevado da despesa no PIB, mas que têm serviços de elevada qualidade, como a Islândia, como a Suécia, países nórdicos. E depois temos Portugal, que tem um peso elevado com qualidade baixa, não é? Que nós somos ali o ponto que sai fora da reta. É óbvio que nós vivemos num país em que, se calhar, 50%... Agora são números que valem o que valem, assim um bocadinho
de impressões, não são números fundamentados, mas eu diria que é justo dizer, pelo menos, que uma grandíssima parte da população tem sistemas duais. Tem sistemas duais na educação, tem sistemas educais na saúde, paga os dois serviços, e eu acho que em parte é precisamente porque a qualidade dos serviços públicos se calhar não está à altura daquilo que seria esperado, primeiro, dadas as contribuições que os portugueses fazem, segundo, de um país em pleno século XXI. Não quer dizer que não hajam exceções e não quer dizer que não hajam situações em que, de facto, a qualidade de serviço público é impressionante. Claro. Eu próprio posso fazer aqui um testemunho. O meu pai está a ser tratado no IPO do Porto e eu fiquei extraordinariamente impressionado com a qualidade do serviço, com a qualidade humana, com a qualidade das pessoas que lá trabalham. Mas, quer dizer, há outras situações que são completamente patéticas e ridículas. Sim, mas, estás a ver, no mesmo setor depois assistes ao fechar de urgências, ao fechar de maternidades ou de urgências infantis, quer dizer, fica um bocado difícil para o português comum, não é? Que está preocupado no seu dia-a-dia se vai conseguir chegar a horas ao trabalho ou não, se vai ter o comboio ou o metro a chegar a horas ou não, olhar e sentir que de facto existem serviços que funcionam de uma forma positiva. Que mais é que seria, tu olhas agora para aquilo que tem sido o desempenho económico, a conversa ou o falar sobre o Orçamento de Estado, que mais é que te pareceu relevante? Bem, as previsões, o quadro macroeconómico que está subjacente à elaboração da proposta de Orçamento de Estado para 2024 prevê um crescimento do PIB de cerca de 1,5%, o que é ainda um bocado acima daquilo que se espera para a zona euro. É uma inflação de 2,9% e um saldo orçamental de 2% do PIB. Eu não sei se é sintoma dos tempos, mas a palavra que eu mais ouvia para caracterizar este orçamento foi que é um orçamento prudente. Porquê? Porque tem previsto um superávit, que é algo que acontecerá a concretizar-se pela terceira vez em democracia e pela quarta vez em 5 anos. Ou pela terceira vez em 5 anos. Há aqui uma grande incógnita que eu acho que está a ser, de forma bastante acentuada, subestimada, que é o seguinte. O grosso dos economistas acredita que o impacto da política monetária, ou seja, as taxas de juros sobem e a economia abranda, esta relação é desfasada no tempo. O que é que isto quer dizer? Não é quando as taxas de juros sobem que a economia trava. Há um delay, por assim dizer. Há um delay. Okay. E este delay é tipicamente 12 a 18 meses. E eu convido-vos a olharem para trás e ver quanto é que estavam as taxas de juros há 12 meses atrás. Estavam em 75 pontos base. Neste momento estão mais de 4 vezes acima. Ou seja, o grosso do impacto da política monetária no abrandamento económico, a fazermos fé naquilo que é o consenso dentro dos economistas, só se vai manifestar para a frente. Numa altura em que Portugal em cadeia já está a crescer a 0% e que a zona euro está a crescer a 0,1%. Ou seja, quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que o cenário de uma recessão é um cenário que, não sendo o cenário central com que a generalidade dos economistas está a trabalhar, é um cenário que tem uma enormíssima probabilidade de se poder concretizar. E se isto se concretizar, rapidamente este excedente orçamental desaparece, porque se o desemprego aumenta, e é bom lembrar que o desemprego está em mínimos históricos, se o desemprego aumenta, vamos ter menos pessoas a criar riqueza, menos pessoas a gerar receita fiscal, mais pessoas a receber subsídios, transferências e apoios do Estado. Ou seja, os estabilizadores automáticos entram em cena e rapidamente se esvai este excedente orçamental. Por isso, em economias mais maduras do ponto de vista de gestão orçamental, nós teríamos visto em anos em que crescemos 6,7, como foi em 22, ou em que vamos crescer cerca de 2,1, se calhar orçamentos mais superavitários que aqueles que temos observado. Não obstante, em Portugal, quando só tivemos 2 orçamentos até hoje, isto já contando que este ano se concretiza, como parece que vai acontecer, orçamentos superavitários, quer dizer, 0,2 de saldo orçamental positivo não deixa de ser um orçamento prudente face àquilo que pode vir aí. Exato. Mas vamos colocar-nos um desafio e para mim o desafio é entender os motivos desse superávit. Porque se os motivos do superávit é de facto um bom desempenho económico, então devemos estar contentes porque é algo sustentável. Mas se os motivos desse superávit são, por exemplo,
E como tu dizes bem, que por vezes a economia reage mais tarde do que aquilo que é necessário. Por exemplo, em 2019, se calhar o superávit deve-se a muitas das políticas da Troika que tiveram que ser implementadas e que acabou por ser benéfico para quem veio gerir a seguir. Ou o superávit do ano passado ou provavelmente o deste ano, que estão montados em cima da inflação. Não há aqui, sei lá, estamos a identificar uma coisa que não é propriamente real. Bem, real será no sentido que são aqueles euros. Agora, há uma coisa que tens razão, que é, vamos lá ver, entre 2010 e 2020, o investimento público que foi feito em Portugal não foi suficiente para manter as infraestruturas. Ou seja, nós não conseguimos evitar que as infraestruturas que existem em Portugal, os hospitais, as escolas, as estradas, em conjunto, não se tivessem degradado. Não conseguimos evitar isso sequer. O investimento público não foi suficiente para isso. Por isso, acabando a década de 2019, seria de esperar, ou 2010, 2019, seria de esperar que quem estivesse no poder tivesse que pagar um custo político de arranjar espaço em orçamento de Estado para fazer investimento público. A questão é que aconteceu uma pandemia e veio um PRR que deu a oportunidade de arranjar investimento público sem ter que pagar o custo político de arranjar espaço no Orçamento de Estado para o fazer. E nesse aspecto o PS foi enormemente bafejado pela sorte, porque de facto conseguiu, tirando o investimento público do orçamento, metendo no PRR, conseguir ser o partido das contas certas e ao mesmo tempo meter cheques no correio de 125 euros para 90% da população ou cheques de 50 euros por criança para cada família. Por isso, nesse aspecto, eu creio que o PS terá sido bafejado até várias vezes pela sorte, uma porque não teve que pagar esse custo político, vamos ter que o pagar até 2026. A justiça seja feita à Medina. A Medina já veio publicamente dizer que é preciso começar a pensar em arranjar espaço no Orçamento de Estado para investimento público, porque o PRR não dura para sempre. A resposta de António Costa foi arranjar um PRR permanente. Pois, essa é outra questão, não é? Pois, mas o PRR tem uma parte de subvenção e vamos ver até que ponto é que os restantes países, os países mais ricos da Europa, querem estar constantemente a financiar as nossas infraestruturas, mas também tem uma parte que é empréstimos, não é? E vamos ter que devolver, não é tudo a fundo perdido. Por isso, vale o que vale, não é? Por isso, eu creio que a inflação foi outro, lá está, como disseste bem, foi outro vento que bafejou as contas públicas, porque o IVA, por exemplo, é uma percentagem das vendas. Obviamente, se os preços dos produtos sobem e as pessoas não deixem o consumo 1 para 1 com a subida dos preços, como foi o caso, naturalmente, a receita fiscal aumenta de forma acentuada. Por exemplo, os salários da função pública em 2022 aumentaram menos que a inflação. Em 2023 já estarão a aumentar acima da inflação, mas não obstante, obviamente, que aqui há uma margem que o Governo tem conseguido embolsar e com isso, ter orçamentos superavitários. Também é justo dizê-lo que o orçamento para 2024 não vai melhorar a situação. Muda a composição da estrutura fiscal, mas o orçamento para 2024 está previsto que ainda seja uma carga fiscal superior à de 2023, que já tinha sido a maior carga fiscal de sempre. O que acontece é que deixam os impostos sobre o IRS, ou melhor, deixa o IRS, que é os impostos sobre rendimento, em algumas dimensões, mas sobem outros. Há muitos impostos indiretos, a questão da tributação automóvel que falaste na introdução à peça, ou seja, há aqui todo um conjunto de impostos que vão compensar a perda de receita que ocorre por via da diminuição dos escalões de IRS. Também há aqui alguma matemática um bocadinho manhosa. Habilidosa. Pronto, habilidosa. Quando nós atualizamos os escalões à taxa de inflação, isto não é um desagravamento fiscal. Não atualizá-los é que é um agravamento fiscal como foi em 2022. Não é? Por isso, nesse sentido, tudo isto ajuda a que, de facto, do ponto de vista comunicacional, se consiga passar a imagem que é um orçamento que, ao mesmo tempo, alivia a classe média, mas que, ao mesmo tempo, consegue impor a maior carga fiscal de sempre. Batendo um outro recorde, ou seja, se já foi recorde do ano passado, sim. Se calhar este ano é um novo recorde sucessivo. Bom, obviamente o Orçamento de Estado também seria importante para que determinados setores da economia fizessem alguma previsão
de que como é que poderiam encarar o futuro. Há um caso que é sintomático, que é o caso do setor da habitação, em que não sei se realmente este Orçamento de Estado serve como rampa de lançamento para colmatar as dificuldades que se vivem. O mercado da habitação tem muitos problemas estruturais. Esta questão da inflação veio agudizar e pôr a nu ainda mais o problema, mas tem muitos problemas estruturais. E é um problema que está a ser sentido pela maioria dos países ocidentais, também é justo dizê-lo. Portugal, se calhar, mais do que os outros, mas também está a ser sentido noutros países. Por exemplo, quando nos comparamos, de facto, os preços na habitação, o preço relativo da habitação, ou seja, quanto é que custa uma casa em Cebolas ou em Maçãs, não é? Tem subido muito, de forma bastante acentuada em Portugal e no estrangeiro, mas, por exemplo, já vimos com a subida das taxas de juros uma correção nos preços da habitação nos mercados internacionais e em Portugal ela continua a subir. Por isso existem coisas específicas. Se é verdade que isto é uma tendência internacional, também é verdade que Portugal tem um conjunto de especificidades e idiosincrasias que fazem o caso português realmente um caso que é preciso ter algum cuidado, olhar de forma específica. Em primeiro lugar, a questão da incerteza. E se calhar a falta de capacidade do poder político perceber que há coisas que não se resolvem por decreto. Nós limitámos o aumento das rendas no ano passado em 2%, por decreto, mas as novas rendas já aumentaram 30%. Se eu tiver uma casa que vou meter agora no mercado de arrendamento, ou com um novo contrato, porque entretanto o anterior cliente saiu, eu algum dia vou, quer dizer, eu começo a pensar, ok, o poder político vai-me limitar os aumentos das rendas no futuro, o poder político vai-me congelar as rendas no futuro, o que é que eu vou fazer? Vou aumentar agora o mais que posso, porque já sei que para a frente não posso. Ou seja, há coisas que não se fazem por decreto, porque se fosse fácil fazer coisas por decreto, quer dizer, a Assembleia da República passava uma lei a dizer que toda a gente era rica e estava resolvido. Não é? E eu amanhã decretava que tinha cabelo e chegava aqui com uma frondosa polpa. É um bocado assim, não é? Claro. Estou a ridicularizar, mas é porque muitas das decisões políticas é isso que nós entendemos. Parece que eles escrevem agora porque está escrito, todo o mercado vai funcionar assim. Não, e depois porque quando nós limitamos o aumento, não estamos a limitar só o aumento este ano. Estamos a aumentar o aumento este ano e em todos os anos que vêm para a frente, porque depois a taxa de crescimento da renda para o ano já incide sobre uma base menor que aquela que teria incidido se não tivesse sido violada ou suspendida, pelo menos, para usarmos uma palavra mais soft, mas foste tu a aplicação que nos da lei. ensinaste aqui, recordo-me várias vezes, que o mercado odeia incertezas e isto traz todo o tipo de incertezas. Essa é outra, é a questão da incerteza, não é? Nós já tivemos 4 ou 5 congelamentos de rendas desde a implantação da República. Controlos de aumentos de rendas, então, é uma permanente. Qualquer pessoa que queira pôr a casa no mercado de arrendamento tem medo. E tem medo porque não sabe. Porque a percepção que existe no mercado é que existe um desequilíbrio, primeiro, muito grande entre inquilinos e senhorios, e segundo, que não sabe que tipo de condições é que vai enfrentar no mercado amanhã. Pronto. E isto é terrível para o mercado de arrendamento. E por isso é que na Europa 43% das famílias têm uma segunda habitação, arrendam-na, e em Portugal essa percentagem é 13%. 4 vezes menos, quase. Ou seja, há uma enorme desconfiança no mercado de arrendamento. Em Portugal não há build to rent, que é aquilo que tipicamente chamamos a empresas que se especializam na construção para arrendamento. Em Portugal não há, é zero. 0.0. Não é 0.1, é zero. Pronto. Mesmo quando vamos aqui ao lado em Espanha e vemos agora em Madrid investimentos enormes de build to rent. Em Portugal não existe. E qual será o motivo? O motivo é a incerteza, a elevada carga fiscal. Veja-se, quem tiver que construir para arrendar tem que suportar 23% de IVA. Eu, se tiver uma empresa e quiser fazer uma casa, eu tenho que pagar 23% de IVA sobre todos os materiais de construção e depois, como não é a atividade de arrendamento, como não é uma atividade passiva de IVA, eu não posso pegar nesse IVA e acrescentá-lo ao preço de venda. Eu não posso deduzir esse IVA nas minhas operações. Porquê? Porque estou a fazer um empreendimento cuja atividade não é passiva de IVA. Ou seja, a carga fiscal, a incerteza legislativa, quer dizer, tudo isto contribui para que os atrasos enormes e as burocracias enormes no licenciamento. Muito rapidamente, eu para contar uma história, estou a fazer uma casa na aldeia, eu meti os papéis todos na Câmara e, por exemplo, um dos problemas que eu tive foi que a área da matriz não coincidia com a área do levantamento topográfico. O que é que a Câmara me obriga a fazer? Tenho que ir às finanças para corrigir a área, outra entidade pública.
depois de corrigir nas finanças, para onde é que eu tenho que ir? À Conservatória, outra entidade pública. E depois de sair da Conservatória, volto à Câmara, outra entidade pública. E a pingar pelo caminho, não é? E Porque a gastar aquilo nada é meses grátis. e meses e meses e meses. Quer dizer, anda ali a servir de moço dos Correios para o Para os público. serviços públicos. Mas depois, duas observações acerca de todo este processo. Primeiro, porque é que o levantamento topográfico, que é o desenho do terreno, não coincidir com a área do registro, é um problema para a construção de uma casa. É, e bem, porquê? Porque a casa, ou a área de construção, não pode exceder uma determinada área por causa da impermeabilização do terreno. Porque se nós impermeabilizarmos todos o terreno, o que acontece é que com as chuvadas, etc., começamos a ter enxurradas, quer dizer, e é perigosíssimo. Por isso, e bem, há índices de construção que dizem um determinado terreno de 10 mil metros quadrados não pode ter uma área coberta mais do que 5 mil metros quadrados, por exemplo. E é por causa disso. Observação número 1. Quer a área do projeto fosse a que estava no registro, quer fosse aquela que estava no levantamento topográfico, os índices de construção eram respeitados. Ou seja, não havia necessidade prática nenhuma de eu ter que passar por este processo. E segundo, como é que não ia alterar em nada, a área e os tais... A decisão. Okay. Pronto. Quer num, quer noutro, os índices de construção eram respeitados. E segundo, que documento é que eu tive que levar às finanças e à conservatória para eles validarem a alteração da área, para depois a Câmara poder fazer o seu trabalho? O documento que a Câmara tinha, que era o levantamento topográfico. Ou seja, isto dá material para o Monty Python ou para o Sim Senhor Ministro, não é? Quer dizer, é esta burocracia que todos nós mantemos, não é? E isto... Os Monty Python, inclusive, tinham um sketch que era o Ministério do Andar Ridículo, por exemplo. Agora veja-se, multiplica-se isto por... Quer dizer, eu neste processo, até foi numa Câmara que até foi relativamente rápida e serviços rápidos, porque foi na província e não há tão constrangimento de serviços. Mas, quer dizer, isto em Lisboa era um processo que ia atrasar 5 anos, talvez. Quer dizer, eu ali consegui-me atrasar só 5 meses. Não é? Agora imagina uma empresa que tem trabalhadores, tem custos de capital, ainda por cima com as taxas de juros a subir. Exatamente. Quer dizer, como é que suporta isto? É impossível. Olha, E isto na parte do build to rent, se quisermos assim. E do processo todo de construção, quer dizer, não há aqui grande volta a dar. E depois nós pensamos assim, bem, por exemplo, Lisboa e Porto, nas áreas metropolitanas, quando o problema da habitação tem sido mais consequente. Pá, tu já viajaste pelo mundo inteiro, não é? Quer dizer, a sensação que tens a aterrar na Portela não é a mesma que tens, ou no aeroporto de Sá Carneiro, não é a mesma coisa que tu tens a aterrar em Tóquio. Ou em São Paulo, em que tens arranha-céus a perder de vista. Completamente. Quer dizer, nós não estamos a falar de áreas metropolitanas que tenham esgotado a capacidade de crescimento, não é? Há ali problemas, claramente, de licenciamentos, de atrasos, quer dizer, e tudo isto se acumula e tudo isto faz com que o mercado seja muito pouco atraente para que os atores económicos queiram entrar e construir. E depois temos outra questão ainda, que é a questão do PRR. Porque o PRR é um programa de obras públicas, essencialmente, na sua grande maioria, e que vai exercer uma pressão sobre um setor de construção que está fortemente traumatizado por aquilo que foi a grande recessão, porque foi a crise da dívida soberana. Exatamente. Não é? E que não existe capacidade de construção em Portugal para obedecer sequer ao PRR. Por isso, imagine-se o que é que vai acontecer à construção de casas para a habitação, que não estão previstas no PRR. Pessoas, não é? Querem fazer uma casa. Ou seja, isto só vai ficar pior. Isto só vai ficar bastante pior. Por isso, a minha previsão é que nós este ano tivemos o programa Mais Habitação, creio que para o ano vamos ter o programa Mais Habitação e creio que daqui a 2 ou 3 anos vamos ter o programa Mais Habitação ao Cubo e vamos continuar assim nos próximos anos, porque não se ataca o problema no seu âmago. Uma das soluções que, na minha opinião, seria fundamental é os partidos do arco da governação terem algum sentido de responsabilidade política e fazerem um acordo entre eles de que durante 15 ou 20 anos não tocam no enquadramento fiscal e jurídico do processo de construção, a não ser algumas coisas básicas. Uma política que todos estivessem de acordo ou que, pronto... Se comprometessem a manter durante 20 anos, para introduzir o quê? Certeza. Exatamente. Para que eu, se tiver que fazer um investimento e fizer contas à vida, não tenha que incorporar nas minhas contas uma probabilidade elevadíssima de hoje para amanhã o Governo dizer que as rendas agora têm que vir para metade. Lá está. O dinheiro leva-nos aonde nós quisermos, mas nunca substitui o condutor, não é? Pois. E realmente nesta área específica... E como dizia uma pessoa de quem tu és um grande fã, não é? Que é a minha avó Cremilde, o dinheiro não é de quem o tem, é de quem o sabe gastar.
E Pedro, outra questão, e que tu já mencionaste aqui, as transferências sociais, o drama que são as transferências sociais, mas aliado a uma fraca demografia em Portugal. Ou seja, cada vez menos crianças, não é? Há menos crianças, os jovens imigram ainda mais e, no entanto, António Costa diz que a Segurança Social está boa e recomenda-se. Eu não sei que país é que António Costa vê, mas... O país que António Costa vê é um país onde entraram 200 mil imigrantes para trabalhar nas estufas do Alentejo e outras coisas do género e que basicamente não estão a pagar a Segurança Social. Aliás, nos anos 90, o país que era o paradigma de um Estado a envelhecer e que punha em causa a sobrevivência do Estado Social era a Suécia, nos anos 90, não é? E eles tinham um problema para resolver, que era a questão do envelhecimento. As políticas de apoio à natalidade são importantes, mas no curto prazo só tornam o problema pior. Porque é mais dinheiro em educação, é mais dinheiro em hospitais, é mais dinheiro em baixas médicas, porque ainda não temos tecnologia para fazer nascer crianças com 23 anos Comecem com o curso acabado técnicos prontos a gerar receita fiscal, não é? Pronto. Por isso, a única maneira que tens de resolver o problema no curto prazo é ou cortas os benefícios, ou aumentas impostos, ou cortas os benefícios e aumentas impostos, ou então abres as portas. E foi isso que a Suécia fez. Hoje, se formos à Baixa de Estocolmo, não vemos um único loirinho de olhos azuis a conduzir um táxi, não é? O que nós temos é afegãos, iranianos, somalis, turcos. Eu quando fui à Suécia em 89, 90, já havia uma comunidade turca com uma boa presença. A manter o Estado Social sueco, contribuem para as pensões para manter o Estado Social sueco. Ora bem, Portugal tem um problema acrescido que a Suécia não tinha, é que não tem um ambiente, um mercado de trabalho suficiente atraente como os países escandinavos têm de facto um nível de vida muito elevado. O grande trauma ou o grande drama que nós podemos ter é que estamos a conseguir atrair a imigração, são cerca de 200 mil pessoas que entraram para o regime contributivo no último ano, se não estou em erro, mas há aqui uma substituição que depois não ajuda ao elevar do nível de vida, que é, nós estamos a perder jovens qualificados, que gastamos cerca de... Um jovem, no outro dia fiz as contas, a preços de 2019, creio que todo o sistema educativo custa cerca de 95 mil euros até um jovem acabar a sua licenciatura. E nós estamos a perder esses jovens qualificados e estamos a conseguir atrair trabalhadores pouco qualificados que vêm para Portugal. E obviamente que isto, do ponto de vista das contas macro, não trará grande futuro. Poderá trazer sustentabilidade às contas da Segurança Social, mas não trará, obviamente, grande futuro em termos de crescimento económico e da capacidade de nós, de forma agregada, elevarmos o nosso nível de vida, porque, lá está, quer dizer, nós temos graves problemas de produtividade que têm a ver com, em termos de estoque, fraca capacidade de capital humano. Nós ainda somos o país da União Europeia com a maior percentagem de pessoas que não concluíram o ensino secundário, estamos em último. Nessa linha. Em termos de capital produtivo por trabalhador, estamos em 14º em 19 da zona euro, ou seja, quer capital humano, quer capital físico e tecnológico, estamos numa situação desfavorável. Portugal tem um ambiente económico relativamente pouco competitivo na questão da estrutura fiscal, lá está. Por exemplo, na taxação sobre as empresas, se em 2000 éramos relativamente competitivos no contexto da OCDE, hoje somos dos países com maior carga fiscal sobre as empresas dessa mesma o que afasta o investimento estrangeiro, não é? É uma taxação também muito distorsiva, porque ao mesmo tempo que Portugal tem das maiores taxas nominais, Portugal também tem uma maior diferença entre taxa nominal e taxa efetiva. E qual é a diferença entre taxa efetiva e taxa nominal? Taxa nominal é aquela que está na lei, não é? Taxa efetiva é aquela que as empresas efetivamente pagam. E porquê é que ela é diferente? É diferente porque o Estado, através de um conjunto de exceções à lei, permite às empresas fugir, entre aspas, à taxa nominal. Mas isto é, no fundo, pôr o Estado a condicionar a gestão das empresas. E os empresários, em vez de se preocuparem em conduzir o seu negócio para criar o mais valor acrescentado possível, para se tornar mais eficientes, mais produtivas... Até porque não temos um mercado interno que permita empresas enormes. Então temos que crescer através dessas dimensões pelas exportações. Ou valor
como tu dizes, valor acrescentado no produto único. Perdem muito mais tempo a ver quais são as exceções que a lei permite para nós condicionarmos a nossa gestão e conseguirmos ter essas borlas, entre aspas, fiscais. Eu, no âmbito da minha investigação, enquanto professor, uma das coisas que eu encontrei nos dados foi que existe uma associação relativamente grande, forte, entre os países com maior diferença entre taxa nominal e taxa efetiva e medidas da eficiência alocativa de recursos, capitais e físicos. Não é? Desculpem, físicos e humanos. Isto não acontece por acaso, acontece porque, de facto, todas estas exceções, todas estas alíneas, estas contingências do Código Fiscal, esta complexidade do Código Fiscal, torna uma atividade muito remunerativa, que é como é que nós conseguimos usar a lei para pagar menos impostos. Quando as empresas deviam estar focadas é como é que eu arranjo processos produtivos que criam mais valor, que são mais eficientes, que eliminam o desperdício, que melhoram a capacidade de criação de valor. Pedro, e obviamente não podemos falar da economia, seja em Portugal ou onde quer que seja, sem mencionar o papel do BCE, Bruxelas. Como é que tu analisas a situação atual? Bem, o BCE tem seguido aquilo que eu gosto de chamar, em jeito de brincadeira, um pouco a doutrina Powell. Powell era o anterior governador do Banco da Reserva Federal, que esteve à frente do Banco da Reserva Federal durante a crise pandémica e agora pós-crise pandémica com a crise da inflação. E a doutrina Powell é relativamente simples, que é faças o que fizeres, faz à grande. E foi isso que fizeram na altura da pandemia. Powell veio a público dizer que o custo de fazer pouco era muito maior que o custo de fazer demais. O que é certo é que hoje existe um relativo consenso que as ajudas governamentais à crise pandémica foram muito acima daquilo que teria sido ajuizado e por isso é que tivemos a crise da inflação. E por isso é que neste momento, se a zona euro fosse um país, a zona euro estava em procedimento por déficit excessivo, porque o déficit combinado de todos os países da zona euro, para o qual Portugal, nesta dimensão, orgulhosamente não contribui, porque é um país com um orçamento superavitário, mas o orçamento conjunto da zona euro, neste momento, é de 3,2% de déficit, acima dos 3% do Pacto de Estabilidade dos critérios de Maastricht, não é? Ou seja, fez-se demais, não é? Agora, na taxa de juros também existe um pouco essa percepção, que é mais vale subir a mais as taxas de juros, porque se a economia entrar numa crise de recessão, nós temos instrumentos para recuperar a economia, ou pelo menos é essa a crença. Se nós não subirmos as taxas de juros suficientemente elevados, ou seja, se pecarmos por defeito, em vez de pecarmos por excesso, aquilo que vamos perder é o controle à inflação e vai ser muito mais difícil depois trazer a inflação para valores mais baixos, porque, entretanto, o Banco Central perdeu a credibilidade, as expectativas das pessoas é que a inflação seja alta e depois temos aqui o problema das profecias autorrealizadas, não é? Mas achas que os níveis de consumo já atingiram os valores pré-pandemia? Ou seja, as pessoas já estão a consumir, e esta expressão parece estranha, não é? Mas já estão a consumir o normal. O que determina a inflação não é o nível de consumo, é a diferença entre o nível de consumo e o nível da capacidade que a economia tem de produzir os bens para sustentar esse consumo. Se esse desequilíbrio é afetado, a diferença é precisamente a reação do mercado a esse desequilíbrio. Mas nós já falámos aqui que, de facto, as pessoas, depois de 2 anos de confinamento, tinham dinheiro a sair pelos bolsos, não é? A questão é que, numa fase inicial, não havia capacidade do mercado de dar resposta à procura, o que fazia com que as pessoas ainda não consumissem aos níveis que consumiam anteriormente. Eu creio que os Estados estão a consumir acima das suas possibilidades na zona euro. Não é o caso de Portugal, mais uma vez, mas é o caso do conjunto dos Estados. Estamos a falar, mais uma vez, como eu te disse, um déficit combinado de 3,2% do PIB da zona euro. E é aquele ditado inglês, the proof of the pudding is in the tasting, não é? Ou seja, a prova do pudim está na prova. Quer dizer, o que é o facto é que enquanto os preços começarem a subir, é porque a capacidade de consumir bens e serviços por parte de empresas, famílias e governos é superior à capacidade das economias em os produzir. A partir do momento que há inflação, é porque estamos a consumir mais ou o país está a produzir menos. Agora, qual das duas é que é? Estamos a falar de choques de oferta ou estamos a falar de choques de procura, não é? Que é uma maneira mais técnica de pôr a mesma questão. Se nós formos para, por exemplo, o índice global de pressão sobre as cadeias de abastecimento, neste momento está a valores inferiores aos de 2018. Se nós formos falar dos preços das matérias-primas, elas desceram de forma acentuada desde o verão do ano passado. Imagine-se um contentor que chegou a custar $25.000 no pico da crise das cadeias de abastecimento, neste momento custa 2. Se
Estamos a falar do tempo médio de transporte de mercadorias da China para a Europa pela rota do Médio Oriente ou da China para os Estados Unidos pela rota Transpacífico. Estamos a chegar a tempos médios de entrega que chegaram aos 130, 140, 150 dias, mas neste momento já estão de volta aos 60 dias, que era o valor que estavam pré-pandémico. Mas, por exemplo, eu ainda tenho conhecimento de empresas em Portugal, eu creio que do setor automóvel, as empresas que se dedicam ao leasing, ou lá o que é, que não têm carros para entregar aos seus clientes. Aí há um claro... Vamos lá ver, a indústria automóvel é uma indústria que mexe-se lentamente. É preciso montar uma enorme estrutura física para conseguir dar resposta a todo o complexo processo de montagem do automóvel. Além de que não é um processo localizado, é um processo altamente descentralizado. 50% do comércio mundial hoje está nas tais cadeias globais de valor e a indústria automóvel é uma delas, não é? Em que tens uma parte do carro que é fabricado na América do Sul, tens uma parte do carro que é fabricado nos Estados Unidos, pronto. E aí nós ainda estamos talvez a sofrer um pouco o impacto daquilo que foi todos os problemas de disrupção de cadeias de abastecimento que afetaram a construção dessa capacidade produtiva. E esta transição também para os carros elétricos, não haverá aqui algum impacto? Eu acho que o problema da transição para os carros elétricos, ou se quisermos o tema mais global da descarbonização, é que toda esta agenda de descarbonização foi muito mais rápida do que a realidade geopolítica da Europa permitia. Nós, com Fukushima, fechámos as centrais nucleares na Alemanha, nós começámos a fechar as centrais nucleares a carvão e a usar o gás russo para compensar o déficit de produção de eletricidade, e aquilo que muito rapidamente percebemos foi que essas ambições de descarbonização, por mais legítimas que sejam, chocaram com um comboio chamado realidade, que é o conflito na Ucrânia. E percebemos que, de facto, a realidade geoestratégica e geopolítica da Europa não permitia uma descarbonização tão acelerada. Voltámos a abrir centrais nucleares, voltámos a abrir centrais de carvão. Obviamente temos o objetivo da neutralidade carbónica a médio prazo, mas que obviamente tivemos que fazer aqui um compasso de espera porque o preço a pagar por essa descarbonização podia estar a ser demasiado elevado. Olha, e Pedro, o que é que uma família ou uma empresa pode fazer relativamente àquilo que é a realidade do mercado? Que tipo de conselho, embora em 2 minutos e meio, podemos dar para o que se vive atualmente? Portugal é o país da Europa com pior literacia financeira. E as pessoas às vezes vêm na televisão e depois vêm perguntar-me, então, mas a minha prestação subiu, o que é que eu posso fazer? E que a primeira pergunta que eu faço é se tem crédito a taxa variável ou taxa fixa, e a segunda é, se tem a taxa variável, qual é o spread? E tu ficavas surpreendido se eu te dissesse a porcentagem de pessoas que acha que tinha crédito a taxa fixa quando tem crédito a taxa variável, por um lado, e aqueles que até sabem que têm crédito a taxa variável não sabem qual é o spread. Ou seja, vamos lá ver, a minha avó, Caramilo, nasceu em 1939, ou 36, peço desculpa, e o conteúdo de literacia financeira que ela teve na sua escola primária é exatamente igual aos conteúdos de literacia financeira que hoje uma criança tem, ou seja, 0. E o mundo, entre 1940 e hoje, acho que mudou um bocadinho nestes 80 anos, não é? Um bocadinho. E se, nos anos 40, não saber o que é uma taxa de juros, não saber o que é um cartão de crédito, não saber o que é um spread, não saber o que é risco, não saber o que é garantia de capital, não saber nada destas coisas, não era um problema para que a minha avó Carmilo pudesse exercer a sua cidadania de forma consciente e responsável, hoje, claramente, não é o caso. E, infelizmente, apesar de termos um Plano Nacional de Literacia Financeira, continua a ser liderado por um conjunto de entidades que não são o sistema educativo. Por isso, nesse sentido, creio que mais literacia financeira ajudaria as pessoas. Quem nos está a ouvir em casa tem problemas com a prestação, aquilo que eu lhes aconselho é, peguem um bocadinho do vosso tempo, vão ao banco e dizerem eu estou a pagar esta prestação, o que é que eu posso fazer para baixar? Negociar. Vão a outro banco e perguntem, façam comparações. Pedro, relembra-nos lá aquilo da educação em Portugal, como é que era? Somos o país da Europa... Com maior percentagem da força de trabalho sem o secundário completo. Sem o secundário completo. O maior país da Europa. No entanto, António Costa, este fim de semana, disse que a paixão de António Guterres deu fruto. A taxa de abandono escolar desceu 44% para os 6%. Por uma razão simples. Rápido. Muito rápido. Porque o governo vive na primeira derivada, ou no fluxo, e o país vive no nível. É verdade que nós estamos a qualificar pessoas a um ritmo muito maior
do que os restantes países da Europa, mas isso acontece também porque estamos a partir de uma base ainda muitíssimo baixa. Muito baixa. Pedro Brinca, muito obrigado. Olha, fica aqui este conselho e esta nossa conversa de hoje. Resta-me agradecer, já-lhe o resto de boa noite. Até amanhã.